Olá, irmãos queridos! Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para o nosso momento de reflexão. E a reflexão que eu preparei aqui para a gente hoje, ela é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. No meu livro, a página é 49. Então, se vocês tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo aí com vocês, se quiserem acompanhar, tá? Na página 49, capítulo 4. O título que a gente vai estudar hoje é Os Laços de Família Fortalecidos pela Reencarnação e Quebrados pela Unicidade das Existências. A gente vai mais especificamente na primeira parte do título, que é Os Laços de Família Fortalecidos pela Reencarnação. Por quê, né? Porque esse tema de família é sempre um tema muito rico, né? Um tema que nos traz muitas reflexões, é um campo muito vasto e muito interessante para a gente refletir, pensar e estudar. Porque muitas vezes a gente passa a nossa vida nos questionando, né? Por que eu tenho tanta dificuldade com certas pessoas dentro da minha família? Porque filhos do mesmo pai e da mesma mãe são tão diferentes, né? E por que eu tenho mais afinidade com um irmão do que com outro irmão? E um pouquinho fora da família também, a gente vive às vezes esses questionamentos com relação à afinidade e simpatia. Por que eu encontro uma pessoa pela primeira vez, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e de repente a afinidade que nós temos é impressionante. Parece que a gente já se conhece há muitos anos, né? E a gente não entende por que acontece esse sentimento. E o contrário também ocorre muito. Quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez e simplesmente a gente não consegue conviver com aquela pessoa. A pessoa é muito diferente da gente, não pensa da mesma forma, não tem os mesmos gostos, tudo naquela pessoa te incomoda. E é realmente um sentimento de antipatia impressionante. Você não consegue conviver com aquela pessoa. Então, por que a gente passa por esses sentimentos? Né? Durante a nossa vida a gente tem esses questionamentos e muitas vezes a gente não consegue explicar o motivo. E esse capítulo de hoje é um capítulo que vai nos explicar um pouco mais sobre essa questão, mas num sentido um pouco mais amplo, né? Além da família, para o nosso círculo, né? E da nossa vida realmente, do círculo de pessoas que convivem conosco. E a gente vai entender algumas dessas questões. E a gente vai começar pelo item número 18, no segundo parágrafo. E ele diz assim: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Bom, então aqui ele diz pra gente que esses espíritos formam na erraticidade, né, ou seja, no plano espiritual, um grupo de famílias que se aproximam pela afinidade, né? São espíritos afins, espíritos que se unem pela afinidade de pensamentos, pela afinidade de sentimentos e pelos mesmos objetivos. E a encarnação não separa esses espíritos, né? Porque algo muito maior os une, que é a lei do amor e a lei da cooperação mútua. Essa lei da cooperação mútua a gente já viu um pouquinho na época que a gente estudou os livros de André Luiz. Eu lembro que foi um Entre o Céu e a Terra, e o outro eu não me recordo o nome, mas a gente estudou 2 livros de André Luiz, onde ele fala muito sobre essa lei da cooperação mútua, e aqui hoje a gente vai ver também um pouquinho sobre, a explicação um pouquinho sobre isso. Né? Então, ele diz pra gente, né, que quando a gente morre, quando a gente termina o nosso período aqui na Terra e volta para o plano espiritual, somos recebidos por esses irmãos como amigos queridos, né, que voltam de uma viagem longa, né, com saudade, com carinho, com amor. E esses nossos amigos espirituais, que são a nossa família espiritual, nos ajudam durante toda a nossa existência. E o texto continua. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família
ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Veja bem, ele diz que reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu progresso comum. Então, muitas vezes esses espíritos, eles reencarnam juntos em uma mesma família para que possam evoluir, caminhar e aprender juntos. Ou, como ele diz, podem também se reunir em prol de um trabalho em comum que precisem realizar, né? Quando eu li essa frase, os espíritos simpáticos que se reúnem em prol de um trabalho que precisam realizar, eu lembrei logo da nossa casa espírita, né, o irmão Benedito, onde a gente se reúne, né, cada um com seu objetivo inicial, chegou ali na casa, uns foram levados pelo amor, outros foram levados pela dor, mas chegamos e estamos ali trabalhando juntos em prol do nosso crescimento, em prol do nosso aprendizado, em prol da nossa evolução moral e espiritual. E o texto continua: se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Então aqui ele explica claramente essa lei da cooperação, né? Onde os espíritos que estão mais adiantados auxiliam aqueles que por algum motivo, né, estão um pouquinho mais atrasados na sua evolução moral e espiritual, né? Que estão em condições um pouco diferentes, né? Uns estão encarnados, outros estão desencarnados, mas nem por isso deixam de se auxiliar mutuamente, né? A caminhada é sempre junta e a gente sempre recebe o auxílio e o amparo desses amigos espirituais. E isso é a lei da cooperação mútua, né? Os espíritos que estão no estado evolutivo um pouco melhor auxiliam os outros que estão no estágio evolutivo um pouco mais lento. E ele continua: após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Então, gente, a gente sabe que a cada encarnação um passo é dado em direção ao nosso objetivo, que é a nossa evolução moral. Quanto mais a gente progride, quanto mais a gente galga aí nossos degraus, menor é o nosso apego às coisas materiais. E a gente pode renascer muitas vezes ainda, e o afeto entre esses espíritos simpáticos nunca cessa nem nunca se modifica, muito pelo contrário. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se desapega da carne, mais esse amor é latente, mais forte é essa união e as afinidades só se ampliam. Não tem fim, gente. E ele continua assim: entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Pois seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, as ligações afetivas que se baseiam unicamente na matéria, terminam na matéria. A gente não diz que quando a gente morre, a gente não leva nada para o túmulo? Realmente, a gente não leva absolutamente nada. A gente não leva nada que a gente conquistou aqui no plano espiritual, ou no plano físico da matéria. Nada a gente leva. Tudo fica aí. E é exatamente isso que acontece. A gente não leva nada de material e não leva nem os sentimentos que foram baseados na matéria, né? Aquelas afeições que foram baseadas em interesses, que foram baseadas em dinheiro, em poder ou
simplesmente em apego carnal. Somente o verdadeiro amor, o amor baseado no sentimento, o amor do espírito para espírito, em que a matéria nada importa ou interfere, esse sim é durável e levado para a eternidade. E ele continua: a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com um dos parentes, que ela não pertence à família. Então a afeição familiar vem muitas vezes antes mesmo da família carnal. Aí a afeição entre esses espíritos simpáticos que resolvem, que escolhem viver uma experiência reencarnatória juntos para o adiantamento de todos. Mas às vezes a gente tem na família, quem não tem, aquela pessoa que é diferentona, aquela pessoa que pensa de forma diferente, aquela pessoa que tem gostos diferentes, que apesar de ter nascido do mesmo pai e da mesma mãe, não tem nada a ver com a gente, é uma pessoa totalmente oposta em tudo, em gostos, em caráter, em tudo. E a gente diz assim, nossa, essa pessoa nem parece da família, fulano não parece ser da família. E ele diz aqui uma frase muito interessante, ele diz assim, dizendo isso, quando a gente diz que a pessoa parece não ser da família, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Olha que interessante. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. E ele explica, diz assim: Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meios de progresso para outros. Olha que interessante. A gente estava até agora falando de espíritos simpáticos e agora ele vem aqui nos dizendo sobre espíritos antipáticos. Gente, o que é antipatia? Justamente isso que a gente estava falando antes, É aquele ranço que a gente tem pela pessoa, A gente nem sabe explicar por quê, simplesmente a gente parece que o santo não bateu, a gente não fala assim, meu santo não bate com aquela pessoa, e a gente não sabe explicar por quê, simplesmente não bateu, não rolou a química, não rolou uma coisa que ligasse você àquela pessoa, A antipatia é isso, é uma coisa gratuita que você nem sabe o motivo, simplesmente você não consegue conviver com aquela pessoa, você tem muita dificuldade. Então Deus permite aqui, conforme ele nos explica, essa encarnação de um espírito antipático dentro de um círculo de espíritos antipáticos para que ambos possam aprender. E é nessas horas que a gente entende a importância da família, como escola para nós espíritos, porque o peso da família, a força do sangue, nos ajuda muito no aprendizado da tolerância, da paciência, do amor, do perdão e da convivência pacífica. Porque fora da família, a gente não costuma ser tão tolerante assim com uma pessoa que a gente não simpatiza, não é verdade? A gente simplesmente deixa de conviver com aquela pessoa, a gente bloqueia ela na nossa rede social, hoje em dia a gente faz isso, bloqueia ela do nosso zap e a gente toca nessa vida normalmente como se aquela pessoa nem existisse, Agora, dentro da família, quando aquela pessoa está dentro da nossa família, é muito mais difícil, porque a gente tem o peso da responsabilidade da família, A gente vai ter que conviver com aquele irmão. Quando eu digo irmão, é porque somos todos irmãos, mas pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua tia, pode ser até seu filho, qualquer pessoa que convive com você, E o sentimento que a gente tem dentro de nós, da importância da família, faz com que a gente olhe aquela pessoa de uma forma mais tolerante. Nossa, ele é difícil, ele é uma pessoa complicada, mas é meu irmão, mas é meu filho, mas é meu pai, e eu tenho que perdoar, eu tenho que conviver. E ele, quando diz aqui, deixa eu voltar aqui, ele diz com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Então pode ser aquele irmãozinho que chegou na sua família, de espíritos simpáticos ali,
simplesmente antipático, né? Ou seja, um espírito que não tem aquela ligação de simpatia, de sentimentos, né? De pensamentos comuns. E pode ser também aquele irmãozinho que foi um algoz, né? Ou que você foi o algoz dele, que tiveram problemas gravíssimos em outras encarnações e que estão ali agora com o intuito de aprender dentro da família, porque a família é primordial. É dentro da família que a gente aprende esse sentimento de convivência, de tolerância, de amor, né? É claro que existe um planejamento reencarnatório entre esses espíritos para que tudo dê certo, para que todo mundo se entenda, que todo mundo resolva os seus problemas, né? Que se tornem espíritos simpáticos, que se amem, mas no meio do caminho as coisas podem mudar. A gente tem o livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio para cada um. E no meio do caminho as coisas podem ser diferentes e a gente não conseguir se resolver, não conseguir tolerar, não conseguir aceitar aquela pessoa, né? Mas nada tá perdido, gente. Entendeu? É claro que quanto antes a gente resolver, melhor, né? Menos problemas a gente vai acarretar para o futuro. Mas não quer dizer que está tudo perdido. Outras vidas virão, outras oportunidades nós teremos de se resolver e de conviver aí, de se perdoar, né? E de ter uma convivência pacífica. Mas o quanto antes a gente resolver, melhor. E ele continua assim. Ele explica, né, os benefícios dessa convivência. Ele diz assim: os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pela atenção que deles recebeu. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Então, a convivência desses espíritos ali diferente, né, dentro dessa família, os maus ao contato com os bons, se modificam e se melhoram. É claro que a mudança ocorre em todos eles, né? Todos. Né? As antipatias ali vão ser apagadas e dessa forma aquele espírito antipático vai se tornar um espírito simpático, né? Aquele grupo que ele aprendeu a amar e que aprendeu a amar aquele espírito. Isso é um ciclo sem fim, gente. Imaginem quantas encarnações a gente teve espíritos antipáticos na nossa vida, na nossa família e que a gente aprendeu a conviver, né? Às vezes você conhece uma pessoa fora mesmo da sua família, num círculo de amizade, no trabalho, em algum outro ambiente, e você de cara não vai com aquela pessoa, né? Você, aquela pessoa não gostei daquela pessoa do jeito dela e tal. E com a convivência, com a conversa, né, com o dia a dia, vocês acabam se aproximando e quando você percebe já são amigos, né? Então aquele espírito que para você a princípio não era simpático se tornou um espírito simpático. Então é mais um que vai entrar ali para o seu grupo de espíritos simpáticos, né? Então é um círculo que não tem fim. E agora a gente vai pular para o parágrafo 22, na segunda parte do parágrafo 22, que ele finaliza da seguinte forma, que a gente finaliza, né? No texto ainda continua um pouquinho, mas a gente vai finalizar por aqui. Diz assim: com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço. Juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas, né? Foi o que eu falei ali. Não é porque não deu certo que está tudo perdido. Não deu certo agora nessa vida, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. Ajudados, encorajados e amparados pelos que nos amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Então, a consequência da reencarnação é o nosso progresso, né, moral, espiritual. Desculpa. É o nosso desapego da matéria, né? Todos os que amamos estarão conosco, seja aqui ou seja lá. Ora ajudando, ora sendo ajudado. Nunca ficamos sem o auxílio, sem o amparo dos nossos amigos espirituais, da nossa família espiritual, porque somos todos irmãos e somos unidos pelo laço eterno do verdadeiro amor divino.
Essa foi a nossa reflexão de hoje, né? O amor divino que nos une na nossa família carnal e na nossa família espiritual. É interessante esse texto, porque quando eu li esse texto pela primeira vez, foi no início da pandemia do ano passado, no ano de 2020. Eu estava passando uns dias na casa da minha mãe e peguei o Evangelho segundo o Espiritismo para ler e li essa parte. Apesar de toda a parte interessante em que ele fala sobre família, convivência, tudo isso, uma parte especificamente me chamou a atenção, que foi justamente essa parte em que ele fala do grupo de espíritos afins que se reúnem para um trabalho. E na hora eu entendi tudo o que tinha se passado na minha vida quando eu entrei para o irmão Benedito. Naquele momento que eu li essa parte, abriu assim a minha mente completamente. Se eu tinha dúvida de alguma coisa, eu passei a não ter mais. Porque assim, eu sentia a necessidade de me ligar a um trabalho espiritual, mas não sabia nem como, nem onde. Não tinha nenhum norte na minha vida. E aí, um momento em que eu estava passando por uma dificuldade na minha vida pessoal, eu comecei a frequentar um centro espírita próximo à casa da minha mãe. Um centro espírita maravilhoso, me ajudou muito, foi um período muito importante, assisti muitas palestras, recebi muito passe, foi muito bom para mim. E eu ia, todo domingo eu ia lá. Mas não me senti parte daquele grupo. Olha que interessante. Eu não me senti ligada àquele grupo. Era bom, me fazia bem estar ali, óbvio, mas eu não me senti ligada àquele grupo. E aí depois eu vim morar na Pedra de Guaratiba, e quando eu vim morar aqui eu estreitei os laços que existiam com a Joana, né? Porque todo mundo sabe que Joana é minha prima, mas ela não é minha prima de sangue, né? Nós não temos laços sanguíneos realmente. Os nossos laços são realmente espirituais, né? Ela com certeza faz parte, e a família dela faz parte da minha família espiritual, porque somos pessoas ligadas muito, muito, muito tempo. As nossas famílias são ligadas de uma forma muito amorosa. Então, com certeza, fazemos parte da mesma família espiritual. E aí, ela me falou do irmão Benedito. E quando ela me falou do irmão Benedito, eu fiquei muito impressionada e algo dentro de mim me clamava para ir para aquele local. Eu precisava ir, precisava muito ir lá. E aí, quando eu fui, eu entendi que era aquele lugar. Eu senti pertencente àquele lugar, senti que eu pertencia àquele local e aquele local pertencia a mim. Foi uma ligação inexplicável e eu acredito que muitos de vocês sentiu exatamente a mesma coisa. Sem saber muito bem explicar o que estava acontecendo, é um sentimento que te domina, né? E comigo foi isso, foi uma ligação assim impressionante. E quando eu li esse texto, eu entendi exatamente o que tinha acontecido. Eu entendi que a gente faz parte de uma família espiritual, né? Todos nós que trabalhamos na casa, todos nós que frequentamos a casa, que nos amamos profundamente, que somos irmãos, somos realmente uma família. Quando a gente fala, família IB, somos sim, somos realmente uma família. A família espiritual que se reuniu para um trabalho aqui na Terra. Um trabalho muito importante para todos nós, que vai nos ajudar muito no nosso crescimento mútuo, né? Todos nós. E eu queria dividir um pouquinho com vocês essa minha questão particular, né? Porque o texto realmente, quando eu li, eu falei, não, esse texto eu vou deixar aqui guardadinho, separadinho, para uma oportunidade, porque eu acho que o que eu vou dizer vai bater com o sentimento de muita gente e talvez faça mais sentido a partir de agora, né? Se as pessoas ainda não conseguiram entender o porquê, nem o objetivo de estarem ali, agora elas vão saber. Como eu soube no momento em que eu li, como eu tive certeza no momento em que eu li. Então, eu agradeço a todos vocês por terem estado aqui comigo nesse momento de reflexão. E agora a gente vai fazer a nossa prece, uma pequena prece, fechando os nossos olhos e agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração,
ligados pelos nossos sentimentos que são puros e que nos unem profundamente. Agradecendo a Deus pela oportunidade da família que temos, da oportunidade de crescimento, de entendimento, e que Deus nos dê cada vez mais tolerância, amor, paciência principalmente, e que nos dê a capacidade de perdoar a todos aqueles irmãos que nos ferem e que são difíceis para nós a convivência. E de nos perdoarmos também, porque é muito importante. Agradecemos a todos os irmãos que estão aí doentes, né, nesse momento, mas que a espiritualidade está sempre auxiliando, sempre amparando. Agradecemos a recuperação aí que está ocorrendo com o nosso irmão Cosme, um irmão tão amado por todos nós, que ele possa voltar logo para casa, voltar para sua família que tanto ama, e voltar para nós também, claro que estamos morrendo de saudade. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Obrigada a vocês, irmãos, por esse breve momento de reflexão, e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau!